Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta para o segundo episódio de entrevista com a doutora Vilma Rutin, que presta esses esclarecimentos ao Expresso Sindimepa sobre o método Canguru e a atuação dos instrutores do método Canguru e outros mais que ela abordará aqui. Doutora Vilma, muito obrigado por retornar conosco para o segundo episódio do Expresso Sindimepa. Muito bem, é um prazer, porque quando a gente fala de uma estratégia de cuidado, um dos maiores objetivos dessas estratégias, como eu disse, ela não é desenvolvida só no estado do Pará. Essa estratégia de cuidado, como eu já mencionei anteriormente, é uma política pública de saúde, onde já existem leitos cadastrados e habilitados, como nós temos, por exemplo, a unidade de cuidado intermediário convencional, em todos os níveis de atenção da unidade neonatal. Temos a unidade, os leitos de unidade de cuidados neonatais Canguru, porque esse método, essa metodologia, didaticamente, ela é dividida em 3 etapas de cuidado. A primeira etapa, quando essa mãe, esse bebê, ele está recebendo o cuidado na unidade de cuidado intermediário e na intensiva. Tem uma segunda etapa de abordagem deste método, quando esse bebê, por alguma razão, ou ele tem um peso inferior a 1,6 kg, esse bebê ainda não está amamentando, por alguma razão, a família precisa de aprender a cuidar desse bebê que nasceu prematuro, baixo peso, e é um bebê que vai ter que corrigir a idade gestacional, é um bebê que ele não vai ser tratado somente pelos seus dias de vida, pela sua idade cronológica, ele precisa de fazer essa idade corrigida quando ele sai de alta para avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor e também a introdução da alimentação complementar. Então, essa estratégia voltada para esses bebês de risco prematuro ou baixo peso, e não é só o médico que atua, são todos os profissionais da assistência, a equipe multiprofissional, a enfermagem, a fisioterapia, fonoaudiologia, a físio, a psicologia, o serviço social, os grupos de apoio, todas as pessoas envolvidas e os residentes de todas as áreas, é curso obrigatório para a formação deles. E o mais importante, as famílias. As famílias, elas são envolvidas, empoderadas, informadas sobre esses cuidados. Inclusive, dentro dessa metodologia, a gente trabalha exaustivamente as capacitações, não só para a formação dos profissionais, mas também trabalhamos a informação, o empoderamento para as famílias sobre os cuidados, os sinais de alertas de como cuidar desse bebê em casa. Por exemplo, um bebê que nasceu de 700 gramas, 800 gramas, esse bebê que a gente chama de prematuro extremo, 28 semanas de idade gestacional, ele fica 2, 3 meses internado na Santa Casa. Ele passa por várias etapas. Você imagina, essa família, ela tem que ser envolvida nos cuidados de como tocar, pegar, posicionar, como cuidar desse bebê, ver esse bebê como um sujeito para investir, para não ir embora, para não desistir, para fazer ordenha, para amamentar. Então, envolve todo um cuidado da equipe assistencial e essa família se empoderar, aprender os sinais de alerta em casa, de como lidar com esse bebê em casa. Então, por isso que é um cuidado compartilhado, porque quando esse bebê vai para casa, a atenção básica tem que saber como lidar com esse bebê que é de alto risco para acompanhamento lá na atenção básica. Para isso, eu gostaria, diante de encerrar esse momento, informar. Vocês podem, no Google, em qualquer internet, vocês jogar lá no site da Santa Casa e escrever Método Canguru
Santa Casa. Vocês vão acessar diretamente a página lá da Santa Casa, onde estão todas as informações sobre o método Canguru, sobre o nosso fluxo de atendimento, que nós temos um informativo que ele tem tanto digital como impresso para entregar para essas famílias, onde nós colocamos todas essas informações, onde nós colocamos o fluxo e os telefones institucionais. Também nós elaboramos um vídeo com todos os instrutores. Nós somos atualmente, na Fundação Santa Casa, 14 tutores do método Canguru. Temos tutores em vários municípios, que nós temos 13 regionais de saúde, e nessas 13 regionais de saúde, nós já temos pelo menos um tutor e facilitadores dessa metodologia. Então, quando vocês podem, quem tiver interesse em conhecer mais sobre o método Canguru, pode acessar o site da Santa Casa, lá está nossas informações, lá está o vídeo com passo a passo de cuidado com o recém-nascido, de como deitar, posturar, trocar fralda, de como dar o banho, como ter cuidado com esse bebê quanto a ruídos, com estímulos aversivos, tudo, cuidados de como um bebê desenvolver saudável com neuroproteção. Então, acesse o site para saber mais informações. Então, nós estamos aqui entrevistando uma médica com larga experiência, uma profissional de altíssima qualidade profissional, técnica, portanto, uma grande especialista. Aí eu pergunto, doutora, dentro desta área da neonatologia, método Canguru, lidar com a criança, há um privilégio para a mulher médica? Ela é mais privilegiada na área, ela é preferida na área, ela tem mais facilidade para desenvolver esta área em detrimento dos homens, ou continua aquela máxima de que os homens sempre são em maioria, mesmo na área da saúde, como um todo? Quero dizer que o último levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina ainda mostrava que havia uma maioria de médicos de sexo masculino, portanto, em relação das mulheres na atividade médica inicial. Uma proporção de uma diferença significativa, de 53% para 27% na fase inicial. Isto é verdade? Isto é uma falácia? Há um equívoco nisso? No seu meio de atuação, o que se vê é mais médicas mesmo, porque elas têm, além do fato de serem profissionais mais requisitadas para lidar com criança, porque são médicas, são mulheres, são mães? Primeiro, se a gente for ver a história, o histórico, for viajar na história, nas oportunidades, dos papéis esperados, eu acredito que 20, 30 anos atrás, a medicina ela era exercida mais por homens, até porque, por tudo que eu já comecei a falar de forma muito sobre minha pessoa, mas quando você olhar no contexto geral, a mulher, ela era esperado os papéis sociais, que ela fosse dona de casa, exercesse o papel de esposa, dona de casa, que cuidava dos filhos em casa, que o homem, o chefe, era o provedor. Com a evolução histórica, eu posso dizer que eu sou da geração da mulher que já vem conquistando espaço, que já conquistou e vem conquistando espaço em várias profissões e dentro da medicina, apesar do número absoluto de todas as áreas de atuação ainda ser ocupadas por homens, na minha área isso é o inverso. Na minha área de atuação da pediatria, o maior número de médicas pediatras é mulher. Provavelmente
eu não tenho como afirmar, não quer dizer porque o homem não tem habilidade, competência e sensibilidade para lidar com a criança e a adolescência. Eu acho que não é bem por isso. Provavelmente deve ser por algumas questões de papéis e por tudo isso que a mulher já lidava, mãe, com essa proximidade. Mas eu acho que o homem também tem competência. Doutora, será que é verdade se afirmar ou se prever, seria a colocação mais correta, que a pediatria, assim como a ginecologia, num futuro já bem próximo, serão especialidades exclusivas de médicas? Olha, eu não acredito que seja exclusiva, mas que é a maioria no momento como eu falei, a pediatria, com as suas diferentes áreas de atuação, ela é exercida por mulheres. Provavelmente, por todas essas questões das identificações, na nossa área é mais mulheres, mas a pediatria tem sofrido, que nós tivemos alguns picos em que a procura pela nossa atuação, apesar que a nossa área de atuação no Brasil, ela tem um dos maiores números na nossa sociedade brasileira, nós somos uma das maiores associações à pediatria. Mas quando você vem para a região sul, sudeste, tem um grande número de homens pediatras, mas a região norte e nordeste, centro-oeste, é predominantemente feminina. Agora, isso claramente se deve também porque as mulheres mostraram a sua competência, elas vêm sendo vistas cada vez mais como profissionais competentes, inclusive na área cirúrgica, que é o caso da ginecologia e da obstetrícia, né? E com isso ela transmite muito mais segurança às pacientes, o que não acontecia no passado. Havia muitas dúvidas se as mulheres eram realmente capazes de fazer uma medicina de alto nível, e hoje as mulheres já provaram isso. Então eu lhe pergunto, e em relação ao resto? Por exemplo, em relação à remuneração, as mulheres hoje, médicas, são remuneradas, comparativamente falando, em relação aos homens da mesma forma? As mulheres médicas galgam os espaços de hierarquia como os homens vinham conquistando, ou seja, elas ocupam cargos de direção, de coordenação, de gerência, tanto quanto os homens? Ou a senhora ainda percebe que há um certo preconceito ainda da mulher médica nesses cargos de direção? Lembrando que hoje temos no cargo do Ministério da Saúde uma mulher, só para citar como exemplo mais recente. Olha, é complexo, começando pela questão, vou começar pela questão da remuneração. No geral, a gente sabe que ainda a mulher tem uma remuneração ainda menor do que a do homem. Provavelmente, né, por tudo que nós já falamos em relação, porque se espera do homem mais resistente, mais forte, isso. Mas dentro da medicina, quando se fala de assistência, valor de plantão, vencimento base, dentro da saúde é igual. O que pode ser diferente quando se fala em algumas áreas de atuações que tem mais homens, como, por exemplo, cirurgia plástica, ou tem algumas áreas de atuação que tem mais procedimentos que acaba tendo uma maior produção, mas a nível de carreira, plano de carreira e remuneração, se você é concursado ou docente, você independe do sexo. Se você é concursado e você galga de uma graduação com seus títulos, independente de ser uma mulher, dentro da saúde tem o mesmo salário. Agora, tem a disparidade do número de mulheres que estão ocupando a maioria das áreas da saúde, o que foge quando se refere à pediatria, que a maioria são mulheres. Quanto
a valorização, a mulher, como eu falei, já conquistou vários espaços, mas eu passei nos meus... os meus 25 anos, né, quase 27 anos já de atuação como médica, eu tenho passado, eu posso dizer, desvalorização com remunerações consideradas inadequadas, sem plano de carreira, como os médicos que estão nessa mesma Aí não há função. diferença Não de há sexo. diferença. E que é uma desvalorização. Por exemplo, eu sou servidora da Secretaria Estadual de Saúde. Nós temos um salário unificado. Quem é médico com especialidade ou outro profissional de saúde com nível superior tem o mesmo vencimento base, não discriminando, porque cada um de nós tem uma nossa atuação. Mas um dos maiores problemas que nós vemos é a questão da falta de plano de carreira, né? E remuneração para o profissional médico. Isso é primordial. Se nós não temos carreira igual, a gente faz titulações e não temos adicional por isso. Então, nesse contexto da saúde, no atual momento, os médicos que estão nessa condição de concursado, né, estão nas mesmas situações, homens e mulheres, e que eu considero uma desvalorização. Nós não evoluímos. Eu digo que, desde que eu ingressei, né, em 99, na assistência, que estou acompanhando todas as lutas e discussões quanto a conseguir a sensibilizar os gestores da necessidade de um plano de carreira e remuneração, eu considero que nós não andamos, e é muito triste a gente ver, né, que muitas coisas, tecnologias evoluíram, mas nós não tivemos evolução, exceto aqueles colegas que vivem trabalhando dia e noite, fazendo jornada extra, para conseguir um vencimento melhor, mas nada incorpora na aposentadoria. Se essa pessoa tem alguma intercorrência, por exemplo, um problema de saúde, se ele não paga uma previdência, aí é bem difícil, porque ele não tem a garantia dos adicionais de gratificação, que dá uma falsa ilusão de que ele tem um vencimento maior no final do mês. Então, ainda é crítico a nossa situação. Infelizmente, não avançamos na remuneração. E as outras valorizações, como oportunidades, que estão tudo integrado, de você se atualizar. Nós temos ainda, considero, poucas oportunidades, que muitas vezes a gente busca por conta própria as nossas atualizações. É por isso que isso é pauta permanente do Sindicato dos Médicos. Doutora Vilma, quero muito agradecer a sua participação nesse segundo episódio e na terceira sexta-feira do mês continuamos com a doutora Vilma no terceiro episódio do Expresso Sindimepa. Nos aguardem. É uma honra.